Então a primeira palestra do ano, né, vai falar sobre perdão. Ele já falou sobre perdão, né, outras vezes. Mas é sempre bom estar relembrando, né, um pouquinho sobre perdão. Difícil da gente trabalhar isso na vida da gente, né? Principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor, ou pessoas já do passado, né? Mas tem algumas frases, né, de algumas pessoas que a gente já leu, que acho que a última que eu vi foi ontem, né, que falava sobre o perdão, que o perdão é uma brasa que eu seguro ela todos os dias na mão, ela só machuca eu, né? Então as pessoas, elas podem machucar a gente fisicamente, elas podem nos machucar até moralmente, né? Mas essa dor, ela só vai permanecer se eu permitir, né? Então essa dor, ela está aqui, né? Então as pessoas só têm o direito de nos machucar, elas só têm a possibilidade, não o direito, né? Direito, ninguém tem de machucar ninguém, mas ela só tem a possibilidade de nos machucar fisicamente, é uma possibilidade, né? Aí quando elas nos machucam fisicamente, nós sentimos a dor real, né? Mas a dor emocional, que é aquela dor que a gente carrega ao longo dos nossos dias, após qualquer situação que seja, aí é uma escolha pessoal de cada um. Cada um vai ter a escolha de carregar ou não essa dor, né? Que é a brasa, né? Então você pega lá um carvão em brasa e fica segurando ele todo dia. A única pessoa que está sendo machucada com essa dor é você. O outro não, só você. Porque quando você sente raiva, dor, né, quando você sente angústia por aquilo que aconteceu no passado, é só você que está carregando aquilo. Aí as pessoas falam assim, você não tem ideia do quanto isso me dói, me machuca todos os dias. Realmente, ninguém vai ter ideia da sua dor, que a sua dor é a sua dor. Só que é uma decisão sua, somente sua, carregar essa dor todos os dias, ao longo da sua vida. E a única forma que nós temos, e foi nos ensinado, né, por Jesus Cristo, falou muito sobre isso, né, e tem outros livros sagrados que também falam muito sobre o perdão, né, o perdão ele só acontece, né, não é quando eu vou até a pessoa e perdoo ela com benevolência e superioridade, não, isso não é perdão, né, isso é superioridade, diferente de perdão, porque muitas vezes você perdoa da boca para fora, mas continua remoendo todos os dias aquele sofrimento com aquela pessoa, né? Então isso não é perdão também, gente. Porque o perdão não é para ferir o outro, né? Ou melhor, o perdão não é para libertar o outro. O perdão é para você se auto-libertar de alguma situação na sua vida. Seja a situação com seus pais, seja a situação com um amor antigo, seja uma situação com qualquer pessoa, um grande amigo, né? Então as pessoas erram, elas vão errar, nós erramos, né? Muitas vezes a gente machuca as pessoas sem nem saber que machucou. Às vezes uma coisa que a gente disse que foi mal interpretado, o outro já leva aquilo para o coração dele e já se torna uma afronta contra ele, né? Então ele vai estar segurando aquele carvão e ele vai ficar com raiva de você, e às vezes você nem sabe porque a pessoa está com raiva de você. E a mesma coisa nós fazemos também com outras pessoas, isso quando a gente não faz diretamente, né? Então muitos de nós carregamos traumas lá do passado, né? Dos nossos pais, dos nossos amigos, coisas que não temos nem como resolver mais com a pessoa, às vezes a pessoa até já partiu. Então, é importante que eu perdoe aquele momento por duas situações. Primeiro, para me auto-libertar disso, eu me liberto desse sofrimento, eu deixo ele embora, acabou, né? E a segunda situação né, as pessoas fizeram o que fizeram naquele momento porque era a consciência que elas tinham ali. Eu fiz muitas coisas que não deveria fazer porque aquela consciência que eu tinha naquele momento era aquela. Então, tudo acontece diante da nossa consciência, nós vamos errar. Quantas coisas a gente fez no passado que a gente não faria mais hoje igual? Se a gente parar a pensar, então, tá vendo? A consciência de hoje é outra. Naquele momento não, naquele momento fazia todo sentido errar, mas hoje às vezes não faz mais sentido, né? Eu lembro de uma situação, né, quando eu fui militar, eu neguei de trocar um pão por ovo com um pão de patê. Eu falei, não vou trocar meu pão por ovo com você, mas também não quis nem se dividir, né?
E a pessoa ainda me deu a opção de dividir, né? Isso é uma coisa que me incomodou durante algum tempo, né? Mas aí eu me perdoei dessa situação, porque foi uma arrogância minha, foi uma gula minha naquele momento. É uma coisa besta, você vê como coisas bobas às vezes podem incomodar a gente ao longo da vida, né? Então, é importante que a gente se auto-perdoe, né? Perdoe o outro também. Você não precisa chegar no outro e perdoá-lo, se sentir superior. Porque às vezes você ir no outro e eu te perdoo pelo que você fez. Dá a sensação que você é superior àquela pessoa. Isso não é perdão. Então é importante que, quando eu me perdoo, dentro de qualquer situação que eu fiz a outra pessoa, e eu perdoo a outra pessoa, assim mesmo falar com ela, eu tenho que entender que isso é libertação. Acabou, encerrou, não existe mais aquele momento, né? Aquilo lá é passado, né? Porque só assim você consegue caminhar com mais tranquilidade ao longo da sua vida, né? E entender que as pessoas vão errar mesmo com a gente. Elas vão errar e vão continuar. Enquanto a gente estiver vivo, interagindo com outras pessoas, vivendo com outras pessoas ao nosso redor, elas vão errar, elas vão acertar, né? E cabe a nós ter sabedoria e compreensão que cada um está no seu momento da vida. E nesse momento da vida, às vezes a pessoa tem a consciência de que aquilo é certo, né? Às vezes você pode ir lá brigar, querer discutir, mas não vai resolver. A pessoa, não vou mudar minha opinião. E realmente ela não vai mudar a opinião dela, né? Porque às vezes a gente quer que o outro haja como a gente age. E está errado, isso não é certo, né? Se a pessoa tem que agir como a gente age, ela que age da forma que a gente age, observando o que a gente faz. Se você faz coisas boas, né? As pessoas ao seu redor também vão se sentir estimuladas a fazer coisas boas, né? Se você faz coisas erradas, as pessoas ao redor vão estar estimuladas a fazerem coisas erradas. Mas é importante a gente trabalhar o auto-perdão e o perdão ao outro, né, nessa jornada. Porque a raiva, o ódio, né, é um veneno que eu tomo todos os dias querendo atingir a outra pessoa. Mas só quem está tomando esse veneno sou eu. É só você, né? Seja lá com quem for, seja lá qual for a pessoa. Não adianta você sentir ódio da pessoa pro resto da vida. Não adianta você ficar imaginando que ela vai ter uma vida ruim a partir de hoje, porque isso só fere você, né? Só atrasa você, né? E não é uma questão assim filosófica de dizer, mas foi um amigo, um grande amigo, né? Quando eu tinha lá por volta dos 20 anos, né? Depois de muito tempo eu entendi o que ele quis dizer. Ele tinha a mesma idade que eu. Eu estava com muita raiva de uma pessoa e todo dia eu falava para ele que eu estava planejando de fazer, que eu ia ferrar com essa pessoa, que não sei o quê. Eu tinha 20 anos. Aí ele falou assim, Douglas, você já parou para pensar o quanto você perde do seu tempo pensando nessa pessoa e fazer mal para essa pessoa? Você poderia canalizar esse pensamento seu para alguma coisa boa para você, porque você não vai estudar. Então, a gente às vezes fica lá remoendo o que foi feito e falando e pensando milhões de vezes, é injusto. Talvez o que foi feito seja muito injusto. Talvez o que tenha sido feito seja muito doloroso. Mas o quanto você vai estar bebendo desse veneno, tentando envenenar o outro, todos os dias. Mas o que fez é injulgável. Pode ser às vezes injulgável aqui na face da Terra. Mas existem caminhos superiores, Deus, o universo, a vida, que vai cobrar de cada pessoa aquilo que realmente tem que ser cobrado, né? Então vai cobrar, às vezes, de uma forma que ela nem sabe por que está sendo cobrado, nem lembra mais que machucou alguém. Aquela história, né? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então, por isso que é importante a gente pensar no perdão. E não é um negócio de jogar para o universo e falar assim, a vida vai dar um jeito. Não, isso não é uma falácia, isso é uma realidade, né? Então, se você planta coisas boas, você colhe coisas boas, né? Jesus foi o cara que ensinou todo mundo a orar pelos seus inimigos. E aqui, principalmente pelos seus inimigos, né? Então, ore para orar por essas pessoas, pedir que os caminhos delas se abram. Mas eu não consigo. Então, quando eu não consigo pensar no bem para o meu inimigo, eu só estou pensando no mal para ele, que é o veneno que eu tomo todo dia, ou a brasa que eu estou segurando ali, achando que vou queimar o outro, né? Então isso é liberdade, né? O perdão é auto-liberdade. Perdoar o outro, você não precisa chegar na pessoa e perdoá-la. Você precisa, numa simples oração, né? Perdoo, fulano de tal, eu te perdoo em diante daquele momento. Era a sua consciência, não é mais a minha consciência.
né? Ou realmente você colocar, acabou, já passou, está perdoado, acabou, não existe mais esse momento, né? Não estou falando para você pegar a pessoa, isso não foi ensinado em canto nenhum, né? A pessoa que te fez mal e colocar na sua mesa de jantar hoje à noite, né? Para você dividir um jantar com essa pessoa. Mas é querer o bem para ela, literalmente, né? Você não precisa estar convivendo com ela ali todos os dias, mas querer o bem para as pessoas faz parte, né? Dentro dessa... um dia me perguntaram se... então se eu perdoar todo mundo diante daquilo que todo mundo faz contra mim, eu vou ser o bobo, né? Aí a pergunta que eu fiz para a pessoa: mas quem perdoa é bobo ou quem fica com ódio é bobo? Quem guarda o ódio no coração é o quê? Né? Então a gente tem que pensar isso. Porque todas as pessoas vão falhar no seu caminho, né? No nosso caminho nós vamos falhar. Nós não somos perfeitos, o outro não é perfeito. E dentro dessa compreensão é que nós precisamos, né, alinhar, né, esse perdão com nós mesmos, né, com a vida, né, e voltar na mão de Deus. Que Deus faça aquilo que Ele deve fazer para cada um de nós. Não desejar o mal para outra pessoa. Se eu estou desejando mal para outra pessoa, estou desejando mal para mim também, né? Então, mas deixar que a vida se decida resolver o que está sendo feito, né, em cada parte da nossa caminhada. Então é importante a gente trabalhar o perdão, né, com nós mesmos, nos perdoar daquilo que nós fizemos, que nós reconhecemos que fizemos coisas que não foram muito boas e que isso nos envergonha, nos traz pensamentos tristes, né, mas tratar isso como parte, né, da nossa vida, né, o auto-perdão. Primeiro eu trabalho no auto-perdão, que eu acho que ele é mais simples. Depois, né, eu começo a trabalhar o perdão com essas outras pessoas. Elas necessitam disso, mas elas não necessitam disso para se tornarem melhores pessoas. Elas necessitam disso para que eu tenha liberdade. Eu trabalho a minha liberdade, né, com tudo ao meu redor. Então, eu trabalhando a minha liberdade com isso, eu tenho uma vida mais leve. Eu não vou ficar sofrendo por coisas, né, que não fazem mais sentido, que já acabou, já passou, está lá no passado, né? Então, o passado ele não tem como ser remontado. Desculpa não arruma o passado. O perdão salva você. Mas que salvamento que nós estamos falando do perdão? É o salvamento, né, da liberdade de Deus, estar livre daquilo. Aquilo não faz mais parte de mim. Agora é responsabilidade do outro. O outro é responsável pelo que ele fez, não você. E aí acabou. Então, trabalhar no perdão é importante, né? Estamos entrando em 2026, né? Virada de ano a gente tende a fazer bastante promessa, né? Vou emagrecer no dia 1º, vou fazer caminhada, vou correr. Eu já fiz um monte de promessa já para você, ele vai caber essas promessas. Mas coisas mais tangíveis, mais próximas, né? Como trabalhar o perdão, né? E é uma coisa que assim, a gente tem que trabalhar constantemente. Nós temos que estar atentos, né? Atentos a nós mesmos, primeiro a nós e depois às outras pessoas, né? Evitar agir com excesso de emoção, né? Então, quando vem uma situação assim, muito calorosa na sua frente, a gente tende a querer resolver na hora. Isso é muito perigoso, né? Porque acabamos tomando ações e atitudes que naquele momento não cabem. E aí depois eu vou ter que trabalhar perdão, tanto com o outro quanto comigo. Principalmente para aquelas pessoas que são dependentes de outras pessoas, né? Então, nós temos amigos que pedem, mas na hora que você pede um favor, ele não está disposto. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com os excessos, nosso mesmo, né? Então, trabalhar o perdão, trabalhar a compaixão, eu acho que são coisas mais tangíveis ao longo do nosso ano, né? E isso é um trabalho constante, todos os dias, porque só assim a gente consegue ir melhorando a nossa vida, né? Mas não melhorar a nossa vida fisicamente, né? Mas melhorar a nossa vida aqui dentro, né? Mentalmente, espiritualmente. Isso vai ajudar a gente a ter uma compreensão melhor sobre o mundo que nos rodeia. Beleza, gente? Então hoje foi nossa palestrinha sobre perdão. E muito obrigado e até a próxima no Renovate Canal. Certo?